Nesse momento tem início a sessão solene da congregação em celebração aos 80 anos do Instituto de Instrução José de Castro. Ciência, Arte e Cultura se encontram no espaço universitário. Para brilhantar ainda mais essa solenidade, convidamos a se apresentar o professor Antônio Ledo, professor emérito da UFRJ e músico, que interpretará a canção de sua autoria intitulada Tributo ao INJC e a Josué de Castro, produzida em homenagem ao Instituto e ao seu patrono, o professor Josué de Castro. Senhoras e senhores, convidamos então o professor emérito da UFRJ, Antônio Ledo. Seria o primeiro, também foi surpresa. Às vezes ia ser composta antes, mas eu queria especialmente saudar nosso querido reitor, meu paterno amigo, professor Roberto Neto. E outros autoridades que vão ser saudados primeiramente, mas ele participa do nosso decano também. Nossa diretora do Instituto, a Davi Fernandes, bom, eu vou ser muito breve, disseram que era 1 minuto, aí eu lancei aquela ideia, olha, Einstein falou que o tempo é dilatado, né? Não pode ser 1 minuto. De qualquer maneira, eu vou falar brevemente da canção. Em espanhol, as pessoas usam a palavra jubilado para o aposentado. Né? Eu digo que eu fui jubilado recentemente da UFRJ. Estranho trocadilho, mas é muito interessante porque eu percebo que é a primeira cerimônia que eu venho depois que eu fui jubilado. Cerimônia que comemora o aniversário de uma unidade acadêmica. Eu queria dizer também que parece que pelo menos na UFRJ, o tempo que eu estou aqui, né, é a primeira vez que uma unidade acadêmica recebe um presente, uma música, né, uma composição, em função do evento. Né. Eu, dizendo isso, eu queria dizer que eu estou muito honrado e agradecido por ter essa oportunidade, né, de estar aqui hoje. Uma canção. Mas por que essa canção? Né? Rapidamente explicando, primeira razão, minha grande amiga de muito tempo, a professora Beth Acioli, fez um pedido. Eu falei, como é que eu vou negar o pedido da Beth? Não tem como, né? Era muito difícil, né? Mas também, ao mesmo tempo, era uma provocação. Você vai fazer? Aí você fica naquela coisa, será que eu vou conseguir fazer? Segunda razão, que eu me senti muito lisonjeado de poder fazer uma composição que fale primeiro do Instituto, né, nutrição do nosso Instituto, da UFRJ, e Josué de Castro, né, os modos brasileiros que, pelo menos, eu entendo, né, e vai ser durante muito tempo. Né. Então é uma honra, me sinto muito lisonjeado de poder ter feito e ter essa oportunidade. E a terceira razão, que está acabando já, se fosse uma minuta de rápido, né, é que há um movimento que eu, desde que era estudante, talvez antes, venho militando. Quem conhece muito esse movimento é o nosso meu querido amigo, que é a questão da ciência e da arte. Essas duas questões, elas estão na discussão, mas elas andam juntas. E para mim é como se fosse a física quântica que explica, olha, são dois lados da mesma moeda, às vezes é onda, às vezes é partícula. Isso que é partícula, que é uma, é a mesma coisa. Depende do momento como você vive. Né? Então, eu acho que esse movimento tem que estar crescendo. E quando eu ouvi essa oportunidade, eu falei, não, mais uma oportunidade de fazer menção a essa perspectiva. E aí lembrei que eu tinha visto da história de Josué. Josué tinha esse lado também. Isso que é bonito demais, não só do seu estilo de escrever, da sua contribuição, né? Homens em Caranguejo, as pessoas devem conhecer o momento que vai ser apresentado, e os amigos dele, os amigos aqui, eu notei alguns,
Jorge Amado, Danilo Portinari, João Gabriel Neto, Mário de Andrade, Raquel Queiroz, etc. Então, para finalizar, eu queria parabenizar todo o corpo social do nosso instituto, não só o presente hoje, né, os técnicos administrativos, os professores, os alunos, e do passado também, do passado fazem jus a essa comemoração, e ao nosso parente, na verdade é o neto que está presente, o Josué de Castro, extensivo à sua família, né? E para concluir, dizer que eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui, para a gente apresentar a canção e dizer que eu adorei a oportunidade de dar um presente único ao Instituto da UFRJ, que eu amo tanto enfim, minha vida toda. Então é isso, então vamos apresentar. Claro que eu não podia deixar de colocar a letra, né? Acho que vão colocar a letra aqui. Eu queria informar, antes de concluir, que terminando a música vai ser a cerimônia formal, essa canção já está no YouTube, tá? Assim, procurar lá no meu canal. O meu canal é fácil, que é Tuninho Ledo, né? Então só entrar lá, ela já está. Eu vou tentar interpretar junto comigo mesmo, mas enfim, é para não errar, né? Vamos lá, por favor. Josué de Castro, astro que nos engrandece, sua história, seu brilho, nossa homenagem merece. Mostrou que a fome tem sua própria geografia e gera desigualdade na sociedade. Ele denuncia, veio do Nordeste e seguiu sua sina com apenas 20 anos. Se formou em medicina natural do Recife, abriu o Rio de Janeiro e fundou o Instituto, que hoje é o mundo inteiro em que temos orgulho da sua obra, que afrontou a ditadura, premiado nas letras, segregado ainda abertura pelos corredores lá do CCS, esquecendo os inscritos, seu exemplo permanece assim nesse canto. Reverenciamos esse mestre visionário e a herança que herdamos como nosso instituto, que hoje homenageamos. Pessoal, guardar mais uma vez. Foi nosso aluno, Josué de Castro, astro que nos engrandece, sua história, seu brilho, nossa homenagem merece. Mostrou que a fome tem sua própria geografia e gera desigualdade na sociedade. Ele denuncia, veio do Nordeste e seguiu sua sina por 20 anos. Se formou em medicina natural do Recife, foi no Rio de Janeiro e fundou um instituto, que hoje é do mundo inteiro e que temos orgulho da sua obra, que afrentou a ditadura,
como nosso instituto, que hoje homenageamos. Senhoras e senhores, agradecemos a apresentação do professor emérito da UFRJ, Antônio Ledo. E nesse momento anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medonho. Para compor a mesa de honra, convidamos o decano do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, professor Luiz Eurico Nassucci. Convidamos a diretora do Instituto de Nutrição, Josué de Castro, professora Avali Fernandes. E convidamos a vice-diretora do Instituto de Nutrição, Josué de Castro, professora Verônica Oliveira. Agradecemos aos membros da congregação e convidados que prestigiam sua solenidade. E anunciamos a palavra da presidente da congregação do Instituto de Nutrição, Josué de Castro, professora Avali Fernandes Pereira, para declarar aberta esta sessão solene. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu declaro aberta essa sessão solene de congregação e passo a palavra ao nosso magnífico reitor, professor Roberto Medonho. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Muito obrigado, professora Avali. É um prazer e uma honra estar aqui. E eu solicito a todas as pessoas presentes que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu de sonho límpido,
presença da pró-reitora de graduação da UFRJ, a professora Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes, a pró-reitora de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, professora Gisele Lina Pires, o pró-reitor de Políticas Estudantis, professor Eduardo Macchi, a chefe de gabinete da reitoria, professora Fabiana Valéria de Fonseca, superintendente-geral de Políticas Estudantis, professora Alexandre Eiras, a superintendente acadêmica da Decania do Centro de Ciências da Saúde, professora Anaíse Borges, a diretora do Instituto de Ciências Biomédicas, professora Patrícia Dias Fernandes, o diretor da Faculdade de Medicina, professor Alberto Schneider, a vice-diretora da Faculdade de Medicina, professora Isabel Calan, ao vice-diretor do Instituto NUTES de Educação e Ciências da Saúde, professor Luiz Rezende, e a diretora de Articulação Social do Instituto Fome Zero, senhora Ana Cláudia Santos. Nesse momento, convidamos ao púlpito, representando o corpo discente do Instituto de Nutrição José de Castro, o estudante do curso de Gastronomia, senhor Carlan Melo Ovedo. Boa tarde, me chamo Calianto, atualmente cursando o terceiro período de Gastronomia. Celebrar estes 80 anos do INJC é também celebrar fazer parte do curso de Gastronomia, que é inserido no Instituto José de Castro. É celebrar poder ter uma informação integral, que valoriza a alimentação e a saúde. É uma honra. Além disso, estudar em uma universidade de tamanho renome como a UFRJ impactou a minha vida de maneira única, através das experiências proporcionadas. Todos esses fatores enriqueceram minha formação de modo que levarei ao longo da minha vida com muito carinho. E é a partir dessa formação tão rica que vejo grandes carreiras sendo formadas, por meio de todas as portas abertas pela universidade, o INJC e o curso de Gastronomia. Muito obrigado. Convidamos agora, representando os estudantes egressos do Instituto de Nutrição José de Castro, a estudante da turma de 2007 do curso de Nutrição, a senhora Luciana Oliveira Diniz. Boa tarde a todos. É com um carinho e um grande agradecimento que eu faço parte dessa celebração. É uma escola que foi uma base importante para a minha caminhada profissional, mas também como cidadã, consciente da minha responsabilidade social e como mulher. Em 2003, quando eu ingressei nessa casa, me abriu a possibilidade de conhecer pessoas incríveis, professores e professoras que construíram toda essa base. Citar o nome de todos aqui é impossível, mas com muito carinho, Lucileia Colares que encontrei, Márcia, enfim, citar o nome de todas impossível, mas registrar que é com muito carinho que vocês foram o espelho da minha formação. Sintam-se abraçadas nesse momento com muito carinho. Um instituto que, graças a seus programas de extensão, me fizeram ter uma iniciação profissional no segmento da nutrição, que é a alimentação coletiva. Eu fui aluna extensionista do projeto de implantação do sistema de alimentação, que, os restaurantes universitários que alimentam hoje tantos alunos desse espaço. E outros projetos que me estimularam o aprimoramento de habilidades e formação de competência. Então, como é importante ter o aluno participando de todos os projetos. Há 20 anos atrás, eu estava como aluna na celebração dos 60 anos desse instituto. E com muita honra, 20 anos depois, mais essa honra de representar todos os alunos que por aqui passaram, 10.800 que eu vi ali diplomados. Sou umazinha dessa grande parcela. Então, viva o Instituto de Nutrição e a todas as vidas que foram transformadas pela educação. Convidamos agora a professora Eliane Fialho de Oliveira, representando os docentes do Instituto de Nutrição José de Castro.
Boa tarde a todos. É com muita honra que eu represento os docentes da casa, sejam os docentes da nutrição ou os docentes da gastronomia, né? Eu fiz um texto, porque em 1 minuto falar é muito rápido e eu me emociono muito, todo mundo me conhece. O dia de hoje, em comemoração aos 80 anos do Instituto de Nutrição, é um dia marcante, muito marcante para o nosso Instituto. Coube-me honrosamente representar os professores desta unidade. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com todos os presentes é que nós, professores universitários, nos dedicamos muito além da transmissão do conhecimento técnico nas diversas áreas de saberes, como nutrição e como gastronomia. Somos mentores, despertamos interesses dos mais diversos, inclusive científicos, incentivamos o pensamento crítico, a pesquisa, os laços humanos e preparamos os alunos para os mais diferentes desafios profissionais. Alguns docentes não estão mais conosco, outros são recém-chegados, e de acordo com o que escutamos pela manhã das nossas queridas professoras Elizabeth Acioli e professora Vania, que falaram do passado, do presente e das perspectivas futuras, nós devemos ter muito orgulho de pertencimento a este instituto e a esta universidade. Nunca devemos esquecer, mesmo com as diversas dificuldades que sempre nos acometem, né, que devemos nos dedicar como professores, ter o compromisso e, acima de tudo, darmos sempre credibilidade aos nossos queridos alunos. É uma das profissões mais lindas que existe no mundo, porque nós ensinamos, orientamos, inspiramos e transformamos vidas. Muito obrigada. Convidamos agora o senhor Djalma Cabral, representante dos técnicos administrativos em educação aposentados do Instituto de Nutrição do Brasil. Mais uma surpresa para mim, né? Porque os anos passam e, no meu caso, passaram mais de 6 décadas. Mas o Instituto continua firme e forte aqui, né? Levando sua mensagem, né? Na sua academia, na sua pesquisa, na formação dos alunos e focando um Brasil melhor. E hoje nós sabemos que uma das máculas mais profundas do mundo, em pleno século XXI, é a fome. E nós sabemos que o fundador dessa instituição, o professor José de Castro, né, foi um dos mentores da luta contra essa mácula que ainda está enraizada no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. E eu tenho orgulho profundamente de ter participado dessa instituição, de ter sido funcionário dessa instituição e de ter fazer parte desse corpo, né, dos técnicos administrativos. Isso para mim foi um orgulho. E hoje eu vejo meus companheiros e companheiras, professores e alunos, ainda levantando essa bandeira. E meus votos é que o Instituto continue sempre, né, levando essa mensagem, através do ensino, da pesquisa, né, e cada vez mais abrangente, não só no Brasil, mas no mundo. Meu parabéns aqui ao Instituto de Nutrição e a todos os presentes. Obrigado. Convidamos agora, representando os técnicos administrativos em educação em atividade, a senhora Maria Tereza Correia Cavalcante.
Gostaria de aproveitar este momento para reconhecer quem realmente faz o dia a dia acontecer. Meus colegas de trabalho. Trabalhar ao lado de vocês é um privilégio. A união de ideias e a disposição para ajudar uns aos outros são os que nos fazem superar os maiores desafios. O nosso comprometimento com o INJC e a dedicação do dia a dia é tudo. O sucesso dos tais é o reflexo do esforço coletivo. Muito obrigada pela parceria e que continuemos evoluindo juntos. Convidamos agora a professora Virgínia Maria Barroso do Nascimento, que representa os docentes aposentados do Instituto. Em tempos de Copa do Mundo, lembrei que ingressei para o curso de graduação em nutrição na UFRJ no ano do Tri Brasileiro, México, de 1970. Ano da polêmica entrevista da atriz Leila Diniz para o jornal O Pasquim, quando o governo instituiu a censura prévia à moral e aos bons costumes. Mas nada que impediram uma jovem capixaba, apaixonada pelo Rio de Janeiro, iniciar feliz vida universitária no campus da Praia Vermelha. O uniforme da maioria das moças era calça jeans, da marca Lee, americana da vez. E assim circulávamos das escadarias e corredores. Não dá para ver que eu estou nervosa, né? O uniforme da maioria das moças era calça jeans, tá? E assim circulávamos nas escadarias e corredores da Faculdade de Medicina da UFRJ para o Instituto de Microbiologia, bandejões da URCA, frequentando as aulas do ciclo básico em saúde. O Instituto de Nutrição era localizado em prédio anexo à Santa Casa, no Largo da Misericórdia. E dele guardo belíssimas lembranças. Os laboratórios de química bromatológica com os professores Jaime Magali e estagiário Luiz Carlos Tru. Ali nos orientavam sobre o manuseio de pipetas de vidro graduadas e cadinhos refratários de alta resistência térmica que muito se quebravam nas mãos dos alunos iniciantes. Para a sorte e menos sufocos do que os antigos vivenciavam, hoje temos, com a modernização, tipos que garantem maior ergonomia e controle digital de volume dispensado. No laboratório de técnica dietética, éramos conduzidos pelos professores Alcina Saldanha da Gama e Elisa Inês Teixeira, com muito garbo e respeito, colocando alimentos e utensílios de cozinha em status que o futuro nutricionista automaticamente bem se envolvia entusiasmado. As atividades práticas de nutrição clínica eram na Santa Casa de Misericórdia e Hospital São Francisco de Assis, onde, em seus corredores longos e grandes enfermarias, acompanhávamos as professoras Sônia, Neuzine e a nutricionista Julieta, que competentemente nos ensinavam à beira dos leitos. Como percebem, falo com mais brilho nos olhos das disciplinas afins à nutrição clínica que muito precocemente me dediquei desde a monitoria em fisiologia no segundo período de graduação. Mas não posso deixar de reconhecer iguais dedicações dos mestres da nutrição materno-infantil, alimentação institucional, nutrição normal e nutrição em saúde pública. A transferência da Praia Vermelha para aqui, Ilha do Fundão, foi a consagração do tão sonhado Centro de Ciências da Saúde, que efetivamente aproximou todos os cursos biomédicos. Eu mesmo pude usufruir do ingresso à minha primeira pós-graduação no Instituto de Biofísica. E mais boas lembranças e agradecimentos pela atenção do orientador, professor Dr. Gilberto de Oliveira Castro. Pouco tempo depois, qualificada para acesso à carreira docente, concorri e fui admitida no Instituto de Nutrição, recebendo um legado importantíssimo para ministrar
patologia da nutrição e dieterapia e orientação dos estágios no recém-inaugurado Hospital Clementino Fraga Filho. Fiz o melhor para continuar aprendendo e ensinar o que aprendia. E com prazer vi o desenvolvimento de muitos dos meus alunos, que tal como a colega que me precedeu aqui, a Eliane, agora vejo Elizabeth Cioli, Lúcia Andrade, Glorimar, Eliane Fialho, e desculpe, eu não tenho condições de estar enumerando todas elas. Vivi experiências profícuas em projetos e programas junto ao NUTES, que eu sei que está aqui representado, comissões de atividades educacionais e investigações científicas no HU. Neste cenário, destaco o convívio principalmente com as professoras Nilma Fontanive e Eliana Cláudia, os médicos e professores Alice Rosa, Maria Helena Galhoso, Fernando Tura, Nelson Souza e Silva e Cláudio Júlio Soares. E se a atuação docente gera envolvimento com a gestão da casa, com orgulho tentei o melhor nestas atribuições, quando me couberam, junto das equipes técnicas da época, que foram o alicerce. Fui responsável pelo biotério, boa parte dessa emoção se dá por conta disso, junto do meu querido Djalma, aqui sentado do meu lado. Depois as chefias de departamento, coordenação de curso, vice-direção e direção. Hoje me restam congratulações máximas aos que me sucedem no Instituto, merecidamente chamado Josué de Castro. E escolho a doutora Mani Fernandes, atual diretora, como representante de todo o corpo docente e técnico-científico, para meus parabéns por sustentação e desenvolvimento de magnífico papel social prestado, ressaltando que, dentre tantos avanços, a criação, a incorporação brilhante, num tempo adequado, do curso de gastronomia. Para finalizar, a Deus agradeço por estar vivendo essa comemoração, aos organizadores por história que valoriza origens. E eu, mais uma vez, poder exaltar a instituição que me deu formação básica e atuação acadêmica profissional, do que eternamente me orgulharei. Desculpem, mas eu não sabia que a emoção ia ser tão forte. Muito obrigada. Senhoras e senhores, em representação ao patrono e primeiro diretor do Instituto de Nutrição, Josué de Castro, o professor Josué de Castro, temos a honra de convidar seu neto, o senhor Ricardo de Castro. Tem que ser rápido. Vamos lá. Boa tarde a todos, todas e todos. Em nome da família José de Castro, gostaria de agradecer ao Instituto de Nutrição José de Castro, em especial a professora Elizabeth, pelo convite, por essa homenagem tão significativa, justamente no momento em que o Instituto celebra 80 anos de trajetória e Geografia da Fome também. Agradeço especialmente aos organizadores, professores, pesquisadores, estudantes, profissionais de nutrição e a todos aqueles que mantêm viva, dentro dessa instituição, uma história que ultrapassa a dimensão acadêmica e se confunde com uma das mais importantes lutas sociais do Brasil, a luta pelo direito humano à alimentação, pela dignidade e pela vida. Para a nossa família, estar aqui é um motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Porque falar de José de Castro, um Instituto de Nutrição, que leva seu nome, é lembrar que, para ele, a nutrição nunca foi apenas uma questão técnica, biológica ou individual. A nutrição era, antes de tudo, uma porta de entrada para compreender a sociedade. José de Castro foi médico, geógrafo, professor, pesquisador, parlamentar, diplomata, intelectual público. Mas talvez uma das maiores contribuições tenha sido justamente mostrar que o ato de comer ou de não conseguir comer, revela muito mais do que uma condição fisiológica. Revela a organização econômica, social, política e territorial de um país. Que esse instituto siga
formando profissionais capazes de compreender a alimentação não apenas como prescrição, dieta ou técnica, mas como direito, cultura, território, política pública e expressão de justiça social. Em nome da família, agradeço profundamente a sua homenagem, que o nome de Josué de Castro continue inspirando novas gerações de nutricionistas, pesquisadores, professores e estudantes a enfrentar a fome, insuficiência alimentar, não como fatalidades, mas como desafios históricos que podem e devem ser superados. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença da pró-reitora de pessoal da UFRJ, a senhora Neuza Lúcia Pinto, do coordenador de extensão, que representa hoje a decania do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, professor Antônio Borges, e da superintendente-geral de graduação da UFRJ, professora Georgia Atela. Tem a palavra a vice-diretora do Instituto de Nutrição Josué de Castro, professora Verônica Oliveira. Cumprimentando o magnífico reitor, o faço a toda essa mesa, que representa não só as conceituadas instâncias de nossa universidade, mas representa também a alegria de tê-los como excelentes parceiros de trabalho, não só aqui na mesa, mas em toda essa plateia hoje, meus amigos e colegas de trabalho. O que falar desse dia comemorativo, que por si só já revela a sua importância? Essa foi a questão que me inquietou ao saber que participaria dessa mesa. Falar desse dia é lembrar dos grandes feitos de Josué de Castro, o que hoje, passados anos, é muito mais fácil, pois o difícil mesmo na história não é contá-la, mas é fazê-la. Sim, fazer a história é o nosso desafio. Muitas vezes trabalhamos e nos entregamos a uma atividade do nosso dia a dia pela necessidade urgente das entregas. Mas esquecemos que ao nos debruçarmos sobre algumas frentes de trabalho, estamos, na verdade, fazendo história, criando identidade e deixando um legado. E nesse dia de rememorar a criação de nosso instituto, me pergunto se Josué tinha a dimensão do sucesso que seria os próximos 80 anos. Me pergunto se, ao plantar essa semente, ele imaginaria uma árvore tão frondosa, cheia de bons frutos no ensino, na pesquisa e na extensão. Porque, afinal, considero que ele já fazia isso tudo de modo orgânico e fluido, pensando de modo paradoxal a comida e a fome. E hoje temos a caneta e o papel que já foi de Josué. Temos a honra de estarmos em um instituto que é legado de Josué, um ser humano respeitado mundialmente. Então eu concluo a minha fala com outras questões. Qual é a nossa identidade no campo da alimentação? Qual é o nosso legado para as questões abissais que ainda permanecem em nossa sociedade, separando quem come de quem não come? O que vamos inculcar na memória de quem está por vir? Recentemente, li no livro Oração para Desaparecer, de Socorro Scioli, a seguinte frase: são os delírios do desvelo que vão te salvar. São os nossos delírios, é a nossa dedicação em pensar uma comida e uma educação justas e adequadas que poderão salvar essa e outras gerações. Feliz 80 anos para o nosso Instituto. Anunciamos a palavra da diretora do Instituto de Nutrição Josué de Castro, professora Avani Fernandes Pereira. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes, cumprimentando o nosso magnífico reitor, cumprimento toda essa mesa e, para além disso, cumprimento essa plateia, que eu vou tirar o óculos para enxergar, porque vocês não têm noção de como está bonito de ver essa plateia daqui.
de onde nós estamos, né? Nessa nossa efeméride de 80 anos, ver os nossos docentes, discentes, técnicos, nossos representantes institucionais, nossos representantes de professores e técnicos aposentados, todos juntos no mesmo propósito de comemorar os 80 anos desse instituto. Para mim, enquanto diretora, em final de gestão, né, muitas emoções vêm à tona, muitas questões e reflexões sobre o que eu fiz junto com esse corpo social, sobre o que eu e a professora Verônica pensávamos no início da primeira gestão, da segunda, isso tudo muito mexe conosco nesse momento, porque passa um filme na cabeça, né? Me lembro quando assumi a primeira gestão, me lembro quando decidi ficar na segunda gestão, e tudo isso foi muito mais facilitado no caminho do Instituto por conta do nosso corpo social. O nosso corpo social de docentes, de técnicos administrativos, de discentes e também dos nossos terceirizados que passam conosco muito grande parte do nosso dia. E esse corpo social é o que nos move de uma forma geral. Então, para mim, enquanto diretora, né, queria agradecer a presença de todos, falar dessa beleza de ver todos aqui. E eu fiquei pensando, né, assim como Verônica, qual a função que o Instituto tem, trazendo esse legado que é o nome de Josué de Castro, que o tempo todo nos insta a ser mais responsáveis. E aí eu cheguei em 4 palavras que têm a ver com o que a gente está falando aqui, que é formar, repensar e refletir, acolher e agir. O Instituto de Nutrição se destaca por seu acolhimento, isso é fato, né? Nós trabalhamos sempre diante dos desafios com muita felicidade, com muito incentivo. Quando um desanima, o outro faz papel de animar. Então, essa é a nossa questão. E quando a Eliane traz o nosso compromisso de transformar, eu penso que enquanto Instituto, nós transformamos e nos transformamos nesse contato diário que temos nas nossas relações institucionais, pessoais, mas principalmente na relação com os nossos alunos. Eles nos ensinam diariamente, mais do que eles imaginam. Eles nos inspiram. Eu costumo dizer que eles nos reoxigenam. Para nós, docentes que acabamos por atuar nos cargos de gestão, acho que falo em meu nome e em nome de vários aqui que vejo, quando a gente consegue entrar numa sala de aula, quando a gente está num cargo de gestão, a gente sai reoxigenado, com muita vontade de fazer mais e mais. Então, essa universidade está aqui por vocês e para vocês. Esse instituto está há 80 anos fazendo história para formar cidadãos mais responsáveis, conscientes da sua responsabilidade social, que se sintam cada vez mais pertencentes a essa unidade acadêmica, a essa universidade. É por vocês, para vocês, que nós todo dia reinventamos uma nova forma de fazer, que nós todo dia lidamos com dificuldades e obstáculos e pensamos o que podemos fazer para ser diferente. Sabemos que às vezes a gente não agrada tanto, não agrada sempre, não agrada da forma que deveria ser, mas isso também ensina, porque isso ensina resiliência, isso ensina inspiração, isso ensina que a gente precisa sim se dedicar para conseguir alguma coisa, para ter algum objetivo concreto. Então, eu queria, obviamente, dizer muito obrigada a cada um de vocês aqui presentes, convidados que vieram nos prestigiar. Muito obrigada, Toninho, pelo presente que você deu ao Instituto. Concordo com você, dizer não para a professora Beth é dificílimo. E eu queria dedicar um agradecimento especial a ela, como coordenadora do nosso Observatório Josué de Castro, como a nossa referência em relação institucional a tudo que se refere à memória, que luta sempre para nos manter ligados a essa história que nos trouxe até aqui. Então, queria pedir uma salva de palmas para a professora Beth. Estaria acontecendo desta forma se não fosse a condução
da professora Elizabeth Acioli, que, óbvio, tem uma comissão a qual eu estendo os agradecimentos, formada por docentes, técnicos e alunos, mas que tem uma preocupação com cada detalhe que nos enlouquece e nos engrandece. Enfim, termino minha fala reafirmando o nosso compromisso como partícipes, todos nós, na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Esse é um compromisso que nós temos pela responsabilidade que carregamos de sermos legados de Josué de Castro. Muito obrigada. Anunciamos a palavra do decano do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, professor Luiz Eudino Nassuti. Então, saudações ao nosso magnífico reitor, professor Roberto Madronha, queridas colegas Ani, Verônica. É um prazer compartilhar com vocês essa mesa. Prezados membros da Igreja Congregação do Instituto de Nutrição Josué de Castro, prezada professora Elizabeth Acioli e toda a equipe organizadora deste evento. Prezados colegas pró-reitores, diretores de unidades e professores eméritos, fazendo um agradecimento e parabenizando nosso querido Antônio Lilo por esse presente que é do Instituto, mas que é também do CCS da UFRJ. Muito obrigado, minha saudação também a todo o corpo social do Instituto de Nutrição Josué de Castro, docentes, servidores técnicos administrativos, terceirizados, estudantes, sejam muito bem-vindos. Autoridades presentes, façam um cumprimento especial ao senhor Ricardo de Castro, neto do nosso querido saudoso Josué de Castro. Senhoras e senhores, boa tarde a todas e todos que hoje estão aqui prestigiando este importante evento comemorativo pela passagem dos 80 anos do INJC, nosso instituto. Querida comunidade do Instituto de Nutrição Josué de Castro, hoje celebramos muito mais do que uma data. Celebramos 80 anos de uma história que mudou e continua mudando a forma como o Brasil pensa, estuda e enfrenta a fome e a má nutrição. O Instituto de Nutrição Josué de Castro nasceu em um contexto de desafios profundos, em um país marcado por desigualdades. Desde o início, assumiu uma missão que é, ao mesmo tempo, científica e profundamente humana: produzir conhecimento para transformar a realidade. Ao longo dessas 8 décadas, quantas pesquisas, quantos projetos de extensão, quantas aulas e quantos debates ajudaram a formar profissionais comprometidos com a saúde pública, com o direito humano, a alimentação adequada, com a construção de um país mais justo. Celebrar 80 anos é olhar para trás com gratidão. Gratidão a Josué de Castro, cidadão do mundo, cuja visão pioneira enxergou a fome não apenas como ausência de alimento, mas como resultado de estruturas sociais injustas. Gratidão às gerações de professores, pesquisadores, técnicos e estudantes que fizeram deste instituto uma referência nacional e internacional. Cada um que passou por aqui deixou uma marca, em um artigo, em uma aula inesquecível, em um programa de intervenção, em uma política pública que ganhou força graças às evidências produzidas nesse espaço.
Mas celebrar 80 anos também é olhar para frente com responsabilidade e esperança. Vivemos tempos em que a segurança alimentar e nutricional volta ao centro do debate. A fome, a desigualdade, o impacto das mudanças climáticas sobre a produção de alimentos, a desinformação nutricional nas redes sociais, o avanço de doenças crônicas relacionadas à alimentação, tudo isso mostra como o trabalho deste Instituto é atual, urgente e necessário. Diante destes desafios, o Instituto Josué de Castro reafirma seu papel: formar profissionais críticos, éticos e sensíveis às realidades do campo, da cidade, dos territórios tradicionais e periféricos. Produzir ciência de qualidade, comprometida com a vida, com a equidade, com o Sistema Único de Saúde e com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E dialogar com a sociedade, com movimentos sociais, com gestores e com as comunidades, reconhecendo que o conhecimento se constrói também fora dos muros da universidade. Aos estudantes, vocês são a continuidade viva dessa história. É nas perguntas que vocês fazem, nas pesquisas que iniciam, nas práticas de estágio e extensão que realizam, que o Instituto se renova. Que vocês levem para onde forem não só o conhecimento técnico, mas principalmente os valores que aprenderam aqui: compromisso social, respeito à diversidade, defesa intransigente do direito humano à alimentação. Aos docentes e técnicos, o nosso reconhecimento. Vocês sustentam o cotidiano do Instituto, muitas vezes em meio a dificuldades, com dedicação, criatividade e perseverança. Cada turma formada, cada projeto aprovado, cada parceria construída é fruto desse esforço coletivo. Aos egressos que hoje atuam em diferentes regiões do Brasil e do mundo, saibam que a trajetória de vocês é um orgulho para este Instituto. Em cada unidade de saúde, em cada órgão público, em cada organização social, em cada laboratório ou sala de aula, onde há um ex-aluno ou ex-aluna do Instituto Josué de Castro, há também um pedaço desta história de 80 anos. E à sociedade deixamos uma mensagem clara: este Instituto existe para servir o bem público. A ciência aqui não é um fim em si mesma. Ela é instrumento de transformação social, ela é ferramenta para que nenhuma criança precise ir à escola com fome, para que nenhuma família precise escolher entre comer e pagar as contas, para que a alimentação saudável não seja privilégio, mas direito de todos. Que esses 80 anos não sejam apenas um ponto de chegada, mas um marco de renovação de compromisso. Josué de Castro já dizia: denunciei a fome como flagelo fabricado pelos homens, contra os homens. Que possamos seguir honrando o legado de Josué de Castro, inspirados por sua coragem, por sua lucidez e por sua capacidade de unir teoria e prática, ciência e humanidade. Parabéns ao Instituto de Nutrição Josué de Castro pelos seus 80 anos. Parabéns a todos que constroem todos os dias essa história de luta, conhecimento e esperança. Que venham muitos outros anos de trabalho, conquistas e, sobretudo, de contribuição para um Brasil mais justo, mais saudável e sem fome. O Centro de Ciências da Saúde se orgulha de estar junto com o Instituto nesta comemoração. Muito obrigado por todas as parcerias que contribuíram para nosso crescimento e desenvolvimento. Viva Josué de Castro, viva os 80 anos do Instituto de Nutrição Josué de Castro, viva o CCS, viva o FRJ.
Muito obrigado. Informamos a todos que, em decorrência de compromissos urgentes, a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Cássia Curatucci, não pôde se fazer presente, mas encaminhou uma mensagem, e para ler essa mensagem eu convido aqui a professora Elizabeth Cassione. Boa tarde a todos e todas aqui presentes nesse auditório, cumprimentando o nosso magnífico reitor, em nome do qual cumprimento todas as autoridades da mesa e todas as demais aqui na nossa plateia, o nosso corpo social e os demais convidados. Eu gostaria de, quebrando o protocolo, professora Ana, agradecer as carinhosas palavras que me foram dirigidas e dizer que, após 4,5 décadas de relação com essa universidade, 4 anos como aluna e 42 anos até o momento como professora, me vejo ainda no compromisso junto à minha instituição de origem, né? Muito mais do que uma preocupação com a produção intelectual, científica, mas a preocupação em recuperar e valorizar e principalmente plantar uma sementinha no coração dos nossos jovens, né, da geração mais jovem, tanto de docentes, dos nossos alunos, naturalmente, para que preservem e valorizem a memória institucional. Me foi incumbida uma missão de fazer a leitura de uma mensagem da professora Cássia Turci, que é a nossa vice-reitora. Eu vou me permitir comentar que eu tenho um prazer assim, imenso de ter interagido com a professora Cássia à época do Projeto Macaé, quando ela implantou o curso de Química no campus do FRJ Macaé, e nós, na sequência, implantamos os cursos da área da saúde. Então, foi uma convivência muito rica, a professora é muito amável, uma pena que ela teve um contratempo e não pôde estar conosco. Mas ela enviou uma mensagem, uma amável mensagem. Pronunciamento 80 anos do Instituto de Nutrição Josué de Castro, INJC/CCS/UFRJ. Querida comunidade do Instituto de Nutrição Josué de Castro, hoje é um dia de imensa festa para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Celebrar os 80 anos do INJC não é apenas olhar para o passado e contar décadas, é reverenciar uma trajetória pioneira que moldou a ciência da nutrição, a saúde pública e a soberania alimentar no Brasil. Desde a sua fundação, este instituto carrega no DNA a ousadia e o compromisso social. E não poderia ser diferente carregando o nome de um dos maiores pensadores de nossa história, Josué de Castro. Homem que tirou a fome da invisibilidade e a colocou no centro do debate geopolítico mundial, ensinando-nos que a fome não é um problema natural, mas uma construção política e econômica. Ao longo de 8 décadas, o INJC transformou essa premissa em ação, através de um ensino de excelência nos seus cursos de graduação e de pós-graduação, de pesquisas de ponta e de uma extensão vibrante, que dialoga diretamente com a sociedade. O Instituto tem sido um farol na defesa da alimentação saudável como um direito humano fundamental. Olhar para o INJC hoje é ver uma instituição plenamente alinhada com os desafios do nosso tempo. O compromisso de vocês com a segurança alimentar, com a sustentabilidade e com as metas de desenvolvimento global nos orgulha profundamente. Vocês transformam a ciência em dignidade na mesa do povo brasileiro. Como parte da gestão central da UFRJ, quero expressar a minha mais profunda gratidão a cada docente, técnico administrativo em educação, colaborador, colaboradora e, claro, aos nossos estudantes, que são a energia e o futuro desta casa. O trabalho de cada um de vocês constrói a grandeza de nossa universidade. Por motivos de ordem pessoal, não posso abraçá-los pessoalmente hoje, mas meu coração está no auditório com vocês. Com toda reverência, admiração e respeito. Que venham mais 80 anos de ciência comprometida com a vida, com a justiça social e com a soberania de nosso país.
Viva o Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ. Viva o CCS, viva a UFRJ. E viva nosso patrono, professor Josué de Castro, que tem aqui um representante familiar que muito gentilmente atendeu ao nosso convite e que temos a honra de ter entre nós aqui nessa cerimônia. Muito obrigada. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Negrão. Excelentíssimo decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti, meu professor de Histologia, 1978. Ele não gosta que eu fale não, mas é que ele começou muito cedo. E o professor emérito desta casa, uma cerimônia belíssima, recentemente, um auditório quentão lotado. Foi realmente um momento de muita alegria para todos nós e muita honra. Minha querida diretora, professora Anne Fernandes, minha vice-diretora, queridíssima Verônica, na verdade já teremos uma dança das cadeiras, né? Que já posso anunciar, pelo menos a minha, se eu tivesse poder de voto, eu votaria. Nossa futura diretora do Instituto de Nutrição, José de Castro, professora Verônica, e a futura decana do Centro de Ciências da Saúde, a professora Anne Fernandes. Então eu declaro poder de voto, não de veto. Queria também cumprimentar todos os ilustres membros da Igreja Congregação do Instituto de Nutrição Josué de Castro. Queria cumprimentar Cailã Rovedo e Luciana Diniz, cumprimentando todos os estudantes dessa igreja e instituição, cumprimentando Maria Tereza Cavalcante e o Djalma Cabral, cumprimenta todos os técnicos administrativos de educação, cumprimentando a professora Eliane Fialho, a professora Elizabeth Acioli, cumprimento todo o corpo social de docentes aqui da congregação do Instituto de Nutrição, e cumprimentando o senhor Ricardo de Castro, neto do nosso grande José de Castro, cumprimento a todos os convidados aqui dessa maravilhosa sessão. E não poderia deixar de citar meu querido irmão, parceiro e companheiro de longa data, de longa jornada, o Toninho Ledo. Eu sou Antônio José Ledo da Cunha, Alves da Cunha, que é o mais novo professor emérito da UFRJ, a quem eu peço uma salva de palmas. E o Toninho cantando a música dele, eu me lembrei de uma composição que nós compomos e que está muito atual, Toninho. Ela termina assim: Sinfonia Inacabada, Toninho Ledo e Roberto Medronho, gravado no CD pela Dorina. Já conquistei meu espaço, desse mal me desfaço, tô no compasso que sempre quis. Faço da dor minha arte, sem medo de ser feliz. É isso que nós precisamos desse ano, né? Não precisamos ter medo, não temos nada. É uma grande alegria, na verdade é uma honra participar dessa cerimônia, numa sessão solene da congregação do Instituto de Nutrição, para celebrarmos os 80 anos dessa instituição espetacular. Celebrar 8 décadas de uma instituição universitária é reconhecer não apenas a passagem do tempo, mas também a permanência de uma missão. Desde sua criação em 1946, o Instituto vem formando profissionais, produzindo conhecimento e contribuindo para que a alimentação e a nutrição sejam compreendidas como dimensões fundamentais da saúde, da cidadania, da justiça social e do desenvolvimento do país.
A história do Instituto está profundamente ligada à trajetória de seu fundador e primeiro diretor, o nosso querido professor Josué de Castro, um dos mais importantes intelectuais brasileiros do século XXI. Médico, professor, pesquisador, escritor, diplomata e cidadão do mundo, Josué de Castro ajudou o Brasil e a comunidade internacional a compreender uma verdade que, embora hoje possa parecer evidente, mas que na época representou uma ruptura intelectual e política em seu tempo. A fome não é um fenômeno natural, inevitável ou decorrente da escassez de alimentos. Desigualdades sociais, estruturas econômicas excludentes, concentração da riqueza e a ausência de políticas capazes de assegurar a dignidade a todas as pessoas determinam fundamentalmente a ocorrência da fome. Ao escrever obras fundamentais como a Geografia da Fome em 1946 e 5 anos mais tarde, em 1951, a Geopolítica da Fome, Josué de Castro retirou a fome do campo da fatalidade e a colocou no centro da responsabilidade política e social. Ele demonstrou que a fome tem causas concretas e que, portanto, pode e deve ser superada pela ação humana. Essa compreensão permanece extraordinariamente atual. Foi também com esse espírito que, em 13 de maio de 1946, o Instituto de Tecnologia Alimentar foi incorporado à então Universidade do Brasil, dando origem ao Instituto de Nutrição. Nascia uma instituição marcada pelo pioneirismo científico e pelo compromisso social. Ao longo dos seus 80 anos, o Instituto teve participação decisiva na consolidação da nutrição como campo científico e profissional no Brasil. Em 1948, passou a oferecer seu tradicional curso de graduação em nutrição, responsável pela formação de sucessivas gerações de profissionais que hoje atuam na assistência à saúde, na pesquisa, na gestão pública, na educação, na indústria, nas escolas, nos hospitais e em inúmeros espaços da sociedade. Posteriormente, o Instituto ampliou sua atuação, contribuiu para a implantação do curso de nutrição no campus da UFRJ em Macaé e, em 2011, criou o primeiro curso de gastronomia da região Sudeste, com uma proposta pedagógica inovadora. O Instituto participa ainda da formação dos estudantes de medicina, enfermagem, educação física, fonoaudiologia, engenharia de alimentos e diversos outros campos do conhecimento. Na pós-graduação, sua excelência se expressa em programas acadêmicos e profissionais, na formação de mestres e doutores, nas residências multiprofissionais, nos cursos de especialização e nas atividades de extensão. O programa de pós-graduação em nutrição, avaliado com nota 6 pela CAPES, uma nota elevadíssima, demonstra a qualidade e a relevância da produção científica desenvolvida aqui. Mas o maior legado dessa instituição talvez esteja na capacidade de articular excelência acadêmica e compromisso público. O Instituto de Nutrição Josué de Castro nos ensina que não basta produzir conhecimento sobre os alimentos. É necessário perguntar quem tem acesso a eles, em que quantidade, com que qualidade e sob quais condições sociais, econômicas e ambientais. Essa reflexão ganha um significado especial nesse momento da história brasileira. O Brasil havia saído pela primeira vez do mapa da fome das Nações Unidas em 2014, após anos de fortalecimento das políticas de segurança alimentar, de proteção social, de valorização de renda e de apoio à agricultura familiar. Infelizmente, em 2021, de triste memória, o país voltou a integrar o mapa da fome. Um gravíssimo retrocesso social. Isso nos mostra que nenhuma conquista é definitiva, que a interrupção ou enfraquecimento de políticas públicas pode sim retroagir importantes conquistas sociais. Ressalta-se aqui a existência da própria democracia, pois é uma conquista que deve ser construída no seu dia a dia. Em 2025, recebemos
tivemos a notícia de que o Brasil havia saído novamente do mapa da fome. Os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura indicaram que no treino de 2022 a 2024, a proporção de população brasileira em situação de subalimentação permaneceu abaixo do limite de 2,5%. Trata-se de uma conquista que deve ser celebrada, mas ela também deve ser compreendida como um compromisso renovado. Sair do mapa da fome não significa que a fome tenha desaparecido do país. Ainda existem milhões de brasileiros enfrentando insegurança alimentar, dificuldades para adquirir alimentos saudáveis e profundas desigualdades no acesso à alimentação adequada. Por isso, a saída do mapa não pode ser considerada um ponto de chegada. Deve ser entendida como uma etapa no caminho para erradicar definitivamente a fome e todas as formas de malnutrição. Nesse percurso, as universidades públicas têm uma responsabilidade incontornável, já que atuamos na formação de cidadãos qualificados, éticos e compromissados socialmente. Já que atuamos na produção de evidências científicas, na avaliação de políticas públicas, no combate à desinformação e na construção de sistemas alimentares mais justos, saudáveis e sustentáveis. Cabe a nós também defender de maneira firme o direito humano à alimentação adequada. O Instituto de São José de Castro tem cumprido exemplarmente a sua missão. Sua história demonstra que a ciência e o compromisso social não são dimensões separadas. Ao contrário, a ciência alcança sua expressão mais elevada quando se coloca a serviço da vida, da dignidade e da transformação da sociedade. Nesse jubileu de 80 anos, a UFRJ presta homenagem a todos os professores, técnicos administrativos de educação, estudantes, pesquisadores, coordenadores, colaboradores e egressos que ajudaram a construir essa instituição. Que as novas gerações continuem honrando a visão de Josué de Castro, reafirmando que a fome não é uma fatalidade e que a alimentação adequada não é um privilégio, é um direito. Parabéns ao Instituto de São José de Castro pelos seus 80 anos, que sua história continue alimentando a ciência, a esperança e a luta por um Brasil sem fome, mais justo, saudável, democrático e solidário. Salve o Instituto de São José de Castro, salve a Universidade Pública, Gratuita e de Excelência. Muito obrigado. Passa agora a presidência da Igreja Congregação, a sua presidente, Ani Fernandes, e agradeço um honroso momento de presidir parte dessa congregação. Muito obrigado. Eu que agradeço ao nosso magnífico reitor, agradeço novamente a todas as pessoas presentes e nesse momento declaro encerrada a nossa Igreja Congregação Solene na data de hoje. Convido a todos, a gente vai ter um lanche oferecido ali fora, né? Agradeço ao gabinete da reitoria pela deferência do lanche e então declaro encerrada a nossa sessão. Federal do Rio de Janeiro e o Instituto de São José de Castro agradecem a todas as pessoas presentes e as convidam também a prestigiar a exposição de fotografias e capas de livros que é o domínio docência e técnica do Instituto, que integra o evento Identidade